Completamos 100 dias do governo Lula e, honestamente, nenhuma surpresa até o momento. Tudo está saindo de acordo com o script, o que foi verbalizado antes das eleições, durante a campanha, depois das eleições, durante a formação dos ministérios. O que está sendo colocado em prática segue a visão econômica de Lula e de seus aliados. E embora alguns dos seus defensores durante as eleições estão até surpresos, a verdade é que isso está de acordo com as declarações passadas e do que foi realizado no passado pelo próprio Lula e depois por Dilma I e Dilma II. E meu objetivo aqui não é fazer uma análise política desses primeiros 100 dias, é me focar na questão econômica, entender qual tem sido a linha mestra quando a gente fala de política econômica do governo Lula. E que, honestamente, até tem sido uma reprise de muita coisa que já foi feita no passado, até com reedição dos mesmos nomes para programas econômicos, como, por exemplo, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Mas dentro desses grandes pilares da política econômica de Lula, a gente pode destacar alguns que é importante entender. O primeiro deles é o Estado como indutor do crescimento, dirigindo investimento, então mais planejamento central. Esqueçam privatizações, é possível que tenhamos talvez até estatizações, certamente esse é o desejo de Lula. Ele já fez várias declarações para até minando a privatização da Eletrobras, gostaria que isso fosse revertido, mas não é tão simples. Mas esse é o objetivo, então, o Estado como sendo o protagonista. Então, esqueçam privatizações. E a gente está vendo também a lei das estatais, que eles gostariam de mudar, e é uma lei importante porque ajuda a blindar as empresas públicas de interferência política, de aparelhamento. Mas esse é um dos primeiros pilares, o Estado como grande protagonista. Na mesma forma, do lado do crédito, o objetivo também é ir na linha do crédito subsidiado, utilizando mais os bancos públicos para fomentar o crédito, seja o Banco do Brasil, o Caixa, os bancos regionais, o BNDES, na mesma linha do que foi feito lá em 2008 em diante, especialmente Lula II, Dilma I e Dilma II. A dificuldade de ir adiante com esse programa agora é que as famílias estão mais endividadas do que estavam lá atrás, em 2009 e 2010, então simplesmente forçar crédito goela abaixo não é tão simples agora, é preciso que haja uma desalavancagem, sobretudo das famílias. As empresas estão desalavancando, aí a situação não é tão crítica em termos de alavancagem, mas não é tão fácil simplesmente forçar crédito e obrigar as pessoas a tomarem recursos. Mas sem dúvida que esse é o desejo e esse é um dos pilares, crédito por bancos públicos. Outro pilar importante tem a ver com a Petrobras. Aí a política energética, a gente está vendo a interferência cada vez maior, já houve uma nomeação de alguém que é muito próximo a Lula, há o desejo de mudar a governança da empresa, até para alterar a política de preços. Esse, assim, é um problema e será um problema constante. E aí o grande pilar que estamos vendo no momento, eu diria que eu tenho dito, essa é a grande cruzada, a grande batalha do Lula, e ele não para de bater nessa tecla em cada discurso, em cada entrevista, ele sempre faz questão de reiterar que o grande problema, o grande entrave para o crescimento do Brasil hoje é a nossa taxa de juros em 13,75%. E que isso é um problema e culpa do Banco Central, que deliberadamente, aqui abre aspas, a leitura de Lula da situação, que deliberadamente está mantendo os juros no patamar elevado para frear a economia, inibir investimentos, levar a economia para uma recessão, e que o grande culpado por essa política é ninguém menos que Roberto Campos Neto, como se ele decidisse os juros sozinho e não fosse um colegiado que é o Copom. Mas enfim, nas bravatas políticas isso pouco importa, o que é essencial é indicar o culpado e isolar essa como a única grande variável que está prejudicando a economia brasileira. E eu já falei sobre isso em vários vídeos, como o Banco Central errou lá atrás em reduzir para 2% e que logo ele erraria quando subiria os juros e acabaria exagerando na dose também, como exagerou no ciclo de expansão, de frouxidão monetária, agora no ciclo de aperto também exagerou. E o grande problema é como passar para um ciclo de redução da taxa de juros, dado esse governo que entrou agora,
com uma visão muito mais gastadora, esse é outro pilar que eu já vou falar sobre isso, uma visão de Estado grande, onde a despesa não pode ser cortada, tá aí o arcabouço fiscal, já vamos voltar nesse assunto. Mas dado esse novo governo e as declarações, o risco fiscal aumentou. Então o Banco Central errou, entrou um novo governo com uma visão fiscal mais perdulária e isso está frustrando uma queda mais rápida da taxa de juros, além de todas as declarações. Então sim, a taxa está muito elevada, tem que reduzir. A grande questão é como reduzir sem causar mais ruído e sem que acabe sendo uma política contraproducente que dispare até mesmo o câmbio e abra toda a curva de juros. Que esse é um risco real. A gente está vendo no momento que o Bruno Serra, que é diretor do Banco Central, que ele já saiu do seu posto, o seu mandato acabou e até agora não temos um novo indicado pelo presidente Lula. Já começam alguns aliados do Roberto Campos Neto e amigos, pessoas que ele tem algum tipo de confiança, dizendo para ele, ou recomendando, cara, sai daí porque não vale a pena ficar sendo fritado todo santo dia e daqui a pouco você vai ser, já está sendo isolado como o inimigo número 1 da economia brasileira, não vale a pena ficar correndo esse risco, então cai fora. Isso daqui a pouco pode acontecer e esse seria o grande desejo do Lula, porque ele sabe que mudar a lei de autonomia do Banco Central é muito difícil, se não impossível. Não há nenhum desejo no Congresso, não há nenhum respaldo em opinião pública, nada. Então, é muito difícil ele trocar à força o Roberto Campos Neto. Mas se ele, por livre e espontânea vontade, decidir sair, seria o melhor dos mundos na visão do Lula. E por que há essa grande obsessão hoje com a taxa de juros? Porque na visão do Lula, a única forma, talvez, de fazer a economia crescer rapidamente hoje seja via o estímulo dos juros. Por isso que ele gostaria de logo reduzir a Selic, porque isso estimularia toda a economia. Porque, como eu falei anteriormente, apenas pelo crédito estatal e fomentando o crédito pelos bancos públicos não é tão simples, porque o crédito é uma via de mão dupla. Tem a oferta de crédito pelos bancos, mas as empresas e famílias também precisam demandar esse crédito. E se no momento a situação econômica não está tão fácil, com empresas cortando custos, demitindo pessoas, a situação econômica global, no momento de possível recessão, e as famílias ainda bem alavancadas, especialmente no pós-pandemia, não é tão simples injetar crédito na economia. Mas se reduzíssemos a taxa de juros, isso traria alívio fiscal no curtíssimo prazo, pelo menos aquela dívida que é atrelada à Selic, poderia estimular o crescimento e investimento pelo empresariado, e isso poderia favorecer também daqui a pouco investimentos públicos, então a economia entraria num círculo virtuoso. Essa é a visão de Lula, e que se a economia começa a crescer, é o denominador, o PIB, melhora o resultado primário, o resultado fiscal, melhora a dívida PIB, melhora todos os indicadores. Mas não é tão simples e tem vários obstáculos, a começar a própria inflação, que já deu sinal de queda, mas eu repito, simplesmente baixar os juros à marretada pode ser contraproducente, mas esse é o grande pilar, o grande plano econômico do Lula hoje é sim reduzir a taxa de juros o quanto antes. Dito tudo isso, o que a gente está vendo até hoje, que eu estou gravando o vídeo terça-feira, 11 de abril, o mercado até comemorando e subindo fortemente. Até eu coloco aqui na tela, primeiro de tudo, temos o EWZ, que é a Bolsa Brasileira em dólares, subindo mais de 5,5% nesse momento, o Ibov subindo mais de 4%, Small Cap subindo mais de 4%, o dólar que chegou a cair abaixo de 5, nesse momento aqui cotado em 5,00, chegou a 4,99, e toda a curva de juros também dando uma boa fechada, aqui olha, caindo até mais 2%, DI 25, janeiro 26, janeiro 27, enfim, então, felizmente, a curva de juros está cedendo. E o que explica isso? É claro que a gente sempre busca explicações lógicas para o que está acontecendo. Para mim, a primeira razão é que o mercado queria qualquer notícia para subir. Já estava muito descontado, o pessimismo ainda imperando. A notícia do IPCA hoje de manhã levemente abaixo das estimativas, em 0,71%, foi a leitura de março. Isso fez o IPCA cheio em 12 meses ir para 4,65%, que é algo positivo e a tendência é de queda. Além disso, o arcabouço fiscal, que, ao que tudo indica, até o fim dessa semana deve ir para o Congresso, já na forma de uma peça legislativa, com todos os detalhes.
E embora ele não seja um bom arcabouço, já cansei de falar isso, ele é ruim sim, ele poderia ter sido muito pior. E para o mercado, pior do que uma regra ruim é a inexistência de regra, porque aí a incerteza mantém todo mundo refém do que pode acontecer. Pelo menos agora isso sai de cena, bom, já resolvemos, sim, sabemos que esse é o arcabouço, é ruim, a regra não é boa, mas não é uma catástrofe, poderia ter sido bem pior, portanto, vamos avançar agora, segue a vida com o que temos, e é o que eu digo, o Brasil, na sua mediocridade de sempre, a economia aos trancos e barrancos vai conseguir sobreviver. E aí a mensagem final para o investidor, para quem busca gerir a sua carteira, é de sempre. Esses são momentos de oportunidades. Aqueles que nunca dolarizaram, o dólar volta a cair abaixo de 5%, são bons momentos de entrada. Não é operar o câmbio e ficar fazendo trade, mas sim dolarização de carteira para aproveitar o momento que está sendo mais propício. Dólar pode cair mais? Olha, pode. O cenário lá fora continua favorável para emergentes. Estamos cada vez mais próximos do fim do aperto monetário lá fora. E os emergentes, sobretudo o Brasil, têm se sobressaído, até porque os demais, China continua numa situação complicada, Rússia não precisa nem falar, Índia já tinha andado bastante, então o Brasil ainda é a bola da vez e o mercado global quer investir no Brasil. A gente vê o fluxo cambial nesse primeiro trimestre também foi bastante positivo, as reservas subiram. E na minha humilde opinião, apesar de tudo que a gente viu do governo, que poderia ter sido bem pior, as declarações são as piores possíveis quando elas vêm normalmente do Lula. Mas ele não vai conseguir fazer tudo o que gostaria. E agora temos alguém que parece ser mais sensato, Fernando Haddad, pelo menos dentro dos seus semelhantes, e que traz alguma regra, não é melhor, mas é alguma regra, e pelo menos remove a incerteza de cima do caminho. Então, esse é o cenário, esses são os 100 dias do governo Lula. Nenhuma novidade, tudo de acordo com o script, são políticas que, na melhor das hipóteses, vão fazer o Brasil surfar alguma onda de crescimento do tipo voo de galinha e que a gente vai se manter nessa mediocridade onde não conseguimos alcançar um novo patamar de crescimento sustentável, porque o grande entrave final é a baixa produtividade da economia brasileira e que está baixa e estagnada há pelo menos uma década. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou colocar ele aqui para quem ainda não assistiu, o grande desafio da economia brasileira, que é a produtividade e também a demografia, e mais um recente sobre os problemas de mudar as metas de inflação. Espero ter gostado desse vídeo, volto no próximo, compartilhem e até logo mais.